Fala, pequeno tecladista, eu sou o professor Elvis Chaves, o seu professor de música. E olha só, hoje nós vamos falar sobre 10 dicas de como o que é que você pode fazer para manter o foco nos seus estudos musicais. Então olha só, para aquela galerinha que tem dificuldade de estudar, que acha que não consegue desenvolver, que demora demais para aprender uma música, essas coisas. Essa aula vai ser muito interessante nesse sentido. Eu montei um slide, vou ler junto com vocês e vou explicar, vou dar alguns exemplos. Vai ser uma aula bem longa, né? Então, pega um cafezinho, tá certo? Pega um caderninho, anota essas dicas, veja quantas vezes você quiser. Lembrando que esse vídeo ele vai estar vinculado a uma publicação aqui no blog do professor. Então, na descrição você vai encontrar o link para esse texto, tá? E você vai poder ler com mais facilidade, ou sei lá, com mais tempo, a partir do momento que você quiser. Enfim, vamos ao que interessa. Então, é o seguinte, primeira dica, estabeleça uma rotina. Leia junto comigo. Além de determinar um horário específico para os seus estudos, uma tabela com os assuntos estudados em um período semanal é imprescindível. Além de não deixar vagando entre assuntos, métodos, sei lá o que você estava fazendo antes, a tabela lhe permite um acompanhamento de suas dificuldades e evoluções. Estabelecer ou determinar um horário específico, uma rotina, né, significa que você todos os dias, naquele horário, durante um período, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, uma hora, você que estabelece isso, você vai estar na frente do seu instrumento estudando. E junto a isso você vai ter uma tabelinha, né? Essa tabela ela vai ter uma lista de assuntos, de métodos, de coisas que você está estudando. Isso ajuda a não misturar as coisas, ou seja, você vai otimizar aquele tempo estudando um assunto específico, né? Isso ajuda no foco, né? Não senta para estudar escalas e ao mesmo tempo formação de acordes e de repente armaduras de clave e de repente você está estudando intervalos e agora eu vou estudar essa partitura e depois eu vou estudar o Hanon e fica aquela salada, né, na sua cabeça. Determinar, estabelecer uma rotina e criar uma lista de afazeres. Isso vai te ajudar muito na hora de estudar. A segunda dica seria organize o seu ambiente de estudos. Acompanha aí. Nada pior para manter o foco que estar em um ambiente bagunçado. Pior ainda é ficar procurando os materiais de estudo na hora que estiver com o seu instrumento. Quando você se sentar para estudar, tudo deve estar ao seu alcance para facilitar o foco e otimizar seu tempo. Pois bem, o ambiente onde você vai estudar, ele deve ter algumas características importantes. Ele deve ser um ambiente silencioso. Digamos que seria interessante que as pessoas não ficassem passando nem na frente, nem do lado, nem atrás. Quem é tecladista tem a vantagem de estudar com fones de ouvido, né? Até porque você vai repetir muitas coisas, muitas vezes, ou melhor, você vai repetir às vezes uma coisa só, muitas vezes. Então você precisa, aliás, tudo que você não precisa nessa hora é daquela pessoa dizendo: ei, você só toca isso? Ei, você só sabe tocar esse negócio? Bem, as pessoas não entendem o que você está fazendo naquele momento, que se chama ensaio, treino, né? E ficam ali, o que é que ele está fazendo? Pois bem, manter o seu ambiente dedicado a essa atividade é importante e as pessoas devem entender isso, elas devem respeitar isso. O uso do fone nesse momento é importantíssimo. Nem sempre foi assim, né? Mas afinal de contas nem sempre existiu fones de ouvido, se bem que eles já existem há um bom tempo, né? Eu acho que nada pior do que você, justamente na hora que está estudando, lembrar que a partitura ficou do outro lado da sala. Ou aquele livro que você tinha que estudar, ou você esqueceu algum exercício e tem que abrir uma página e lá vai. Isso bagunça muito o seu estudo. Se você tiver uma rotina de estudo, uma tabelinha dizendo o que é que você tem que estudar, com certeza você vai juntar os materiais antes, né? E vai deixar ali tudo mais fácil, mais pertinho de você, para na hora que você for estudar, você conseguir acessar tudo com mais facilidade, né? Isso torna o estudo mais leve, tá? Você não vai perder tempo procurando materiais e assuntos. A terceira dica, ela diz que você deve montar uma tabela realista. Acompanhe aí comigo. Já sabemos que montar uma tabela com os assuntos a serem estudados é fundamental, pois
A clareza aliada com uma rotina sólida e consistente nos permite absorver todas as informações de forma mais precisa. Porém, temos que conciliar os estudos musicais com nossas atividades diárias, como trabalho, casa, família. Então é importante que sua tabela seja realista e respeite seu ritmo. Fazendo isso, você evita aquele sentimento de frustração, improdutividade, e isso é um fato. Nada pior do que você estudar, sentar para... Você já tem pouco tempo, tem muitos afazeres. E justamente ali, de noite, ou de manhã, ou à tarde, não sei o horário que você tira para estudar, justamente naquele horáriozinho que você senta para estudar, você não sabe o que estudar, ou sabe exatamente o que estudar e estuda tudo de uma vez. E não deve ser assim. Não dá para ser assim. Nós não temos um computador na cabeça. Aliás, nós até temos, mas ele não funciona como uma máquina, sei lá, que faz várias tarefas ao mesmo tempo. O nosso cérebro, ele é poderosíssimo, com certeza, mas ele precisa de algum tempo, ou ele precisa estar focado em determinado assunto, ou determinada coisa que ele está fazendo, para que ele possa absorver de fato aquele conhecimento ou aquela habilidade, né, na qual você está se empenhando para adquirir. Portanto, a tabela que você vai criar, que nós estávamos falando antes, tem que ser uma tabela realista. Você não pode sentar para estudar todo o seu repertório todos os dias. Você tem um repertório com 50 músicas e você senta para tocar todos os dias 50 músicas antes de estudar aquela música que você está tentando aprender, né? Você revisa tudo para depois começar aquela musiquinha, justamente ela e tal. Poxa, isso é muito cansativo. Toda a energia que você tem para se dedicar àquela canção, você gasta repassando toda aquela carga de repertório, notas e ritmos, e fica uma coisa bem complicada. Ou então você vai estudar um assunto de teoria, supondo que você vai estudar formação de sétimas. Então, antes das sétimas, você vai estudar as escalas, você vai estudar os intervalos, e você vai estudar a classificação deles, e vai refazer tudo. Não faz isso, né? Você tem que focar em um determinado assunto. A sua tabela, ela precisa ser realista, associada, conciliada com seus afazeres do dia a dia também. Então, aquele momento que você deve estudar, ele deve ter assuntos sim, né? Deve existir sim uma lista, mas essa lista ela tem que ser possível de ser feita. Ela não pode ser algo desumano ou algo que uma máquina faria. Afinal de contas, faça a lista que você sabe que pode cumprir. E aí vem a quarta dica, e essa dica é muito importante. Elimine as distrações. Hoje em dia, os aparelhos eletrônicos são aliados para os estudos musicais, tal como a utilização de afinador e metrônomo. Portanto, infiltrado entre esses aliados estão os inimigos, com certeza. São as redes sociais. É muito tentador minimizar o metrônomo ou aquele recurso que você está utilizando, que é musical, para responder a alguém ou dar uma espiadinha nas postagens dos amigos e tal. Sabendo disso e reconhecendo que esse movimento vai enfraquecer o seu foco, que tal eliminar, que tal retirá-lo, que tal desligar esse celular, tira ele daí. Deixe o celular no modo avião, desligue outros aparelhos eletrônicos que não estão sendo utilizados e foque nos estudos. Por incrível que pareça, muitas pessoas cismam em dirigir e usar o celular. O que é que tem a ver dirigir, né, com tocar um instrumento ou estudar música? Tem tudo a ver. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você toca, ou você está concentrado nos seus estudos, ou você vai para as redes sociais. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo sendo um músico experiente, você precisa de total atenção nos estudos. Portanto, lembre-se de eliminar as distrações. Seja ela eletrônica, seja um desenho na parede, seja uma luz piscando, aquilo que tira a tua atenção, você deve eliminar do seu momento de estudo. E agora, uma paradinha para o café, tá? Uma paradinha para tomar um copinho de água e um pouquinho, mas também uma paradinha para você deixar o seu legal. E é o seguinte, você pode deixar o seu não gostei, ou você pode deixar o seu gostei. Não tem problema. O importante é que você dê a sua opinião, tá certo? Para que a gente possa entender e começar a falar da forma que você gosta. Não me importa. O importante é que você dê a sua opinião. Então, é nesse momento agora que você vai lá embaixo e vai deixar o seu legal ou o seu
não legal, eu não gostei, não tem problema. O importante é que você fale de mim. Tem um ditado que diz isso, né? Não importa, não importa. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, ok? Deixa o teu comentário também. E se você não for inscrito, essa é a hora de fazer a sua inscrição no canal e ligar o sininho para receber as notificações. Lembre que esse é o canal dos tutoriais para tecladistas, né? Aqui você vai ter tutoriais de todos os tipos de música, músicas gospel, temas de filme, música nova, música velha, nostalgia, enfim, temas de filme e temas de novela, eu já disse isso. Mas esse é o canal para você aprender a tocar aquela música que você gosta. Vai lá, chegou a hora. Deixa o seu like aí, ó, não custa nada. Enfim, vamos continuar. Agora é hora da quinta dica. Alinhe seu horário de estudos com a família. Acompanhe aí a leitura. Quantas vezes pegamos o instrumento para tocar e alguém da nossa família nos chama, interrompendo aquela música ou estudo de divisão rítmica? Isso já deve ter acontecido com você. Isso é muito normal acontecer. Por isso é importante um alinhamento, tá? Um combinamento lá. Você tem que conversar com a galerinha de casa para que eles entendam que naquele horário você estará imerso, você está mergulhado nos seus estudos e não pode ser interrompido. O diálogo nesse sentido é fundamental para eliminar as interrupções. Você quebrar uma sequência melódica, uma frase, né? Depois de 30 minutos de repetição, você está ali fazendo concentrado, de repente alguém entra e faz: você quer um cafezinho? Aí você... eu estava tocando. E é por aí que acontece. E isso é suficiente para quebrar a sua concentração e fazer com que você, perca aquele momento de alegria porque você estava conseguindo fazer determinada coisa e de repente foi interrompido. Então, é importante que as pessoas na sua casa compreendam que você está estudando música e que não pode ser interrompido. Você já percebeu que os estúdios, as bandas, quando elas vão ensaiar, quando elas vão gravar, tudo é feito o quê? A portas fechadas, né? Não interrompa, gravando ou ensaio. Os músicos, eles precisam estar concentrados, conectados, né, uns com os outros, para que tudo flua dentro de um andamento, dentro de um ritmo sincronizado, né? Um ritmo só. E isso não está ligado apenas à questão rítmica, mas também ao sentimental, à emoção. Todos estão sintonizados, né? E isso acontece muito com a banda, mas também acontece entre você e o seu instrumento e a música. Existe essa conexão. Então conversa lá com o pessoal da família. Olha, naquele horário eu não estou. Ou chega um amigo às vezes, quer falar com você. Eu estou estudando. Tem que deixar esse recado, né? É importante. Afinal de contas, você vai conseguir julgar o que é que você vai poder atender ou não, mas priorize os estudos, né? Nesse momento, a família deve entender que você não pode ser atrapalhado. Crie um ritual antes de pegar no seu instrumento. Eu acho essa dica muito legal. Acompanhe aí. Antes de entrar em foco, crie um ritual que beneficie esse momento de estudos. Comer algo, mas também não coma demais, para não estar de estômago vazio. Às vezes um docinho, um bolinho para quem pode comer, sei lá, alguma coisa que faça com que você fique saciado, né? Você vai ao banheiro, você vai pegar água. E o principal para os músicos, né, alongar. Você não deve sentar no seu instrumento sem fazer um alongamento. E, sinceramente, o seu professor de música, sei lá, se você é tecladista, se você é pianista, existem alongamentos específicos. Eu não vou ensinar os alongamentos agora, mas cada instrumentista, né, cada técnica para se tocar um instrumento, requer um conjunto de alongamentos. Você vai alongar o corpo todo, pescoço, perna, coluna, braços, dedos, a mente também. Então, o seu professor vai poder ajudar muito nisso, mas não deixe de alongar. Esse ritual, que dura praticamente 10 minutos, irá se tornar um hábito. Assim, sempre que iniciá-lo, seu cérebro já saberá que você entrará em modo de foco nos estudos. 7ª dica. E essa também é muito importante. Escreva à mão suas dificuldades naquele dia de estudos. O que fazer para melhorar, o que aprendeu e o que tem que se aprofundar. Essas são as anotações que você precisa fazer.
Lembre-se, segundo cientistas da Universidade de, eu acho que a pronúncia é Princeton, e me corrija aí se eu estiver errado, mas eu acho que eu errei. Enfim, eles dizem que escrever à mão nos ajuda a focar no essencial e reter conceitos com mais facilidade. É tentador ter tudo digitalizado. Acho importante também, mas para manter o foco e observar mais o conteúdo, escrever à mão é o caminho. Escrever à mão não é para lembrar depois, é para guardar melhor naquele momento. Escrever à mão, que é algo que as pessoas estão começando a deixar de fazer, isso é até preocupante. Afinal de contas, digitalizar, tirar uma foto, guardar na nuvem, parece ser mais cômodo, mais rápido, mas por incrível que pareça, as fotos, por exemplo, às vezes nós enchemos os aparelhos, né, os celulares de foto, e a gente às vezes não olha, né, a gente acaba não acessando mais essas informações e acaba ficando lá. Pelo fato de estar lá, você simplesmente não acessa. Está seguro, mas você não acessa. Então, informação guardada que você não acessa está acumulando bytes à toa. Por isso que você simplificar as anotações é mais eficiente, né? E outra, anotar apenas o essencial, ou seja, anotar o que você estudou, o que é que você deve melhorar, o que é que você avançou, o que é que você deve se aprofundar. Isso é fundamental para que você possa focar, né, e saber exatamente o que desenvolveu e o que deve ser desenvolvido. Fora que você não pode, de forma nenhuma, como músico, deixar de lado a habilidade de escrever partituras. E as anotações aqui, elas não são apenas as anotações em português, digamos, né? As idiomáticas, aquela que você faz, eu preciso aprender escalas, eu aprendi a fazer acordes com sétima. Você também pode fazer suas músicas, suas partituras, suas anotações usando a notação musical padrão, que é a escrita de partituras. Não somente utilizando os editores, né, que também são outra mão na roda e ajudam bastante. O meu arquivo ele é praticamente todo digital. Todas as minhas partituras hoje em dia, ou elas estão em formato digital, ou eu as digitalizei, né? Hoje estão em foto, em PDF, algo assim. Mas eu sempre que vou tocar, eu sempre levo a minha pasta. Ou seja, eu tenho as partituras ali na minha frente. E essa pasta pode ser uma pasta de fato, ou pode ser um tablet, por exemplo. Mas eu tenho umas anotações, né? Eu faço as minhas anotações. E isso faz uma diferença muito grande para não errar na hora que você está tocando. E a 8ª dica que eu quero deixar para você, ela diz que você deve fazer pausas para relaxar. O que seriam as melodias sem as pausas? Isso mesmo. É importantíssimo criar pausas para respirar e deixar o cérebro arear e organizar as informações. Portanto, é indispensável que você faça pausas no meio de longas horas de estudo e sempre busque um tempo para passear, estar com quem você ama, descansar e tranquilizar a cabeça. Tudo em excesso é prejudicial. E olhe que nos estudos isso é um grande fato. Quem estuda música, quem estuda um instrumento, sabe o quanto é cansativo, estressante, repetir alguma frase na prática, né? Ou ler manuais de gramática musical, né? De teoria musical, tentando entender, tentando decifrar. Então você precisa sim ter aquela rotina de estudos, você precisa ter suas anotações, mas você também precisa descansar um pouco, tá? Então não deixe de descansar pensando apenas em estudar. Não, eu tenho que estudar, não, eu tenho que terminar, não, eu tenho que praticar. Já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns alunos também, eles já me contaram que em alguns períodos de longos estudos, de repente você para de produzir, você simplesmente não consegue mais tocar e erra tudo. Isso é um grande sinal de que você está cansado. E quem descansa, e quem cansa tem que descansar, né? Essa é a frase. Eu ia começando ao contrário, não pode. Quem cansa precisa descansar. Vamos para a 9ª dica. Tenha uma boa noite de sono. Essa é a 9ª dica. É comprovado cientificamente que dormir bem e por cerca de 7 a 8 horas por dia, além de ser fundamental para a saúde,
do seu corpo irá refletir na sua disposição para manter o foco, principalmente nos estudos. Portanto, estabeleça essa meta para que seu corpo fique adequado a receber todas as informações que você tem adquirido. Criar rituais antes de dormir também é importante. Existem dicas melhores sobre sono, claro, mas o que você tem que entender é que eu conheço muita gente que trabalha muito durante o dia, faz muitas atividades, chega em casa e vai estudar música. E passa a madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e vai dormir apenas 1 hora, 2 horas. E eu confesso que eu também já fiz isso algumas vezes, principalmente antes do meu casamento. Quando eu ainda não havia constituído uma família, eu passava horas aqui na escola, principalmente à noite, estudando. Poxa, isso foi muito válido, sabe? Sacrifícios são válidos, mas isso não pode ser prolongado por muito tempo. Então, na aquisição do hábito, você precisa dormir de 7 a 8 horas. Você pode sim fazer alguns sacrifícios, dormindo um pouco menos, para adquirir um certo conhecimento, mas isso não deve ser exagerado. Você deve priorizar o sono. É importante que você descanse. Trabalhe durante o dia, estude um pouco à noite, né? Mas durma, descanse. E essa dica tem muito a ver com a dica anterior, né? A dica de descansar. E esse descanso ele é muito físico, né? É o apagar geral. É o sono, ele consegue reestruturar o cérebro, reestruturar as informações. Muitas vezes a gente dorme muito mal, ao dormir, a gente está se sentindo muito mal. E quando acorda, o dia amanhece, já diz o ditado, né? É outro dia, as energias se renovam. E isso só acontece com o sono. Portanto, tenha sempre uma boa noite de sono. E aí, pessoal, nós chegamos à 10ª dica, e é uma das minhas preferidas, seria respeite seus limites. Acompanhe aí comigo. Todos nós temos um limite e deve ser respeitado. O autoconhecimento é fundamental para que saiba qual é o seu limite. Não respeitando seus limites, além de não conseguir cumprir com seu objetivo, ainda terá um grande desgaste de energia. Antecipe seu horário de descanso. Dê uma volta, respire. Retorne quando se sentir melhor para completar as tarefas. É importantíssimo que seu cronograma de horas e estudos seja, além de sólido e consistente, flexível também, para estabelecer esses momentos de relaxamento sem culpa. Você não é uma máquina. Vá ajustando seus estudos de forma humana, procurando ser a sua melhor versão, sem se igualar com os outros. Você é único. Muita gente se compara a Beethoven, né? Muita gente se compara a Mozart, muita gente se compara... A gente sabe que existe um negócio chamado vocação. Então, algumas pessoas aprendem música com mais facilidade, é fato. Às vezes tem um vizinho que você pensa, poxa, aquele rapaz nunca, aquela moça, aquele rapaz, eles nunca estudaram música e tocam divinamente bem e aprenderam em pouco tempo. Isso às vezes é frustrante para algumas pessoas, porém aí entra o autoconhecimento. Você também pode fazer a mesma coisa usando das estratégias certas, das dicas certas. E essas dicas que a gente acabou de aprender, elas vão colaborar muito para que isso aconteça, ok? A gente não pode ficar se comparando. A gente pode ter sim pessoas que a gente pode admirar, que a gente pode dizer assim, eu quero ser melhor do que aquela pessoa, eu quero tocar melhor. É isso que eu quis dizer. Você se espelha nela, ela é para você uma inspiração, uma motivação. Cuidado para não fazer comparações, né? Como o texto mesmo diz, seja a melhor versão de você mesmo, seja fã de você. Passe a observar o que você conseguiu desenvolver de um estudo para o outro. Isso é importante, um passo de cada vez, né? Já dizem os chineses, eu acho que são os chineses que dizem, né? Toda grande jornada, toda grande caminhada, ela começa com o primeiro passo, um passo após o outro. E você, se você não parar de dar os passos, né, então você vai conseguir chegar no final da sua jornada. Portanto, chegamos no final das nossas 10 dicas. Mas foi uma aula bem legal, tá? Deixei 10 dicas aí sobre como manter o foco nos estudos musicais. Mas quem sabe você não conheça mais uma dica e queira de repente aí compartilhar. Deixa aí nos comentários. Você também pode falar qual foi a dica que você mais gostou, qual é a dica que você não conhecia e qual dessas dicas você desrespeitava mais. Qual é a que você simplesmente não fazia ou faz questão de não cumprir, de não fazer.
Eu sou o professor Elvis Chaves, foi um grande prazer dar essa aula aqui para você. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, de fazer a inscrição no canal se você não for inscrito. Ligue o sininho também. Desejo a todos paz e graça e até o próximo vídeo.